Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum, celebrando São Barnabé, apóstolo. Barnabé, como o próprio nome significa, filho da consolação. Ele entregou aos apóstolos o que ganhara com a venda do seu campo. Nós vamos encontrar esse texto nos Atos dos Apóstolos. E Barnabé é um homem de fé, um homem virtuoso, um homem cheio do Espírito Santo. É um homem que teve um papel importante na Igreja das Origens. Ele foi aquele que conseguiu recolocar de novo São Paulo. São Paulo, depois de convertido, foi mandado de volta para Tarso, e Barnabé é aquele que vai a Tarso, busca Paulo e reintegra Paulo de novo na ação evangelizadora, de forma que Paulo pode agora exercer sua missão de ser o grande apóstolo dos gentios, de ser o grande evangelizador dos gentios. E celebrando São Barnabé, ouvimos um texto tirado do capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, versículos de 7 a 13. Ouçamos o texto. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Amados e amadas de Deus, o discípulo é aquela que é a presença de Jesus. Na sua missão evangelizadora, o discípulo leva adiante a missão do próprio Jesus. A descrição aqui que nós ouvimos era aquilo que Jesus fazia. O discípulo deve colocar em movimento, através de gestos, através de palavras, através do seu testemunho, o reino de Deus. E nesse colocar em movimento o reino de Deus, ele é presença do próprio Cristo. Continua o texto do Evangelho: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Quer dizer, amados e amadas de Deus, é o discípulo que deve ir com simplicidade. O Evangelho, em todas essas normas que dá aqui, naquilo que ele não deve levar, o Evangelho quer dizer que ele deve ir com simplicidade, ele deve ir despojado, ele não deve carregar muitas coisas. A sua vida deve ser marcada pela simplicidade. E continua o texto do Evangelho: em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. É o discípulo que tem direito da hospedagem. No anúncio do reino de Deus, no anúncio e no testemunho do reino, ele tem direito à hospedagem. E continua o texto do Evangelho: ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz; se não for digna, volte para vós a vossa paz. É o discípulo, amados e amadas de Deus, que é presença de Cristo. Por isso, quem recebe o discípulo é o próprio Cristo que recebe. Quem rejeita o discípulo é o próprio Cristo que rejeita. Por isso, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, porque o discípulo leva a paz de Cristo, leva o próprio Cristo. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. É um outro texto do Evangelho que diz: naquela casa que não receber, sacudia a poeira dos pés sobre ela. Quer dizer, aí é uma imagem mais forte, uma imagem de juízo. Aqui a paz volta para o discípulo. Por quê? Porque a pessoa não é digna da paz. Amados e amadas de Deus, celebremos com alegria São Barnabé, e celebrando São Barnabé, peçamos a graça também de sermos homens e mulheres de comunhão, que a comunhão esteja sempre presente na nossa vida, na vida das nossas comunidades, que Barnabé seja esse grande exemplo para nós de integração. Barnabé integra Saulo, que nós, presbíteros, e que também os leigos e leigas, na acolhida do dia a dia, sejam sempre pessoas que integrem os outros, sejam sempre pessoas que acolham os outros, que a nossa igreja possa ser cada vez mais uma igreja da acolhida. Barnabé acolhe Saulo, Barnabé reintegra Saulo, que nós também possamos ser homens e mulheres que integrem os outros na vida das nossas comunidades e façam com que cada um possa verdadeiramente se doar com alegria, e que tenhamos sempre essa percepção de que na nossa missão do dia a dia é o próprio Cristo que vai conosco, é presença dele que somos chamados a ser. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.